explica que Jesus pode ser Deus e pode ser homem ao mesmo tempo. Ele tentou resolver o mistério anulando a divindade de Cristo. E aí o Concílio de Éfeso reagiu, chamou o arianismo de heresia, e ele disse que para afirmar e reforçar que Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Concílio disse que Maria era a mãe de Deus, ou seja, aquele ser que estava no ventre de Maria era tanto humano quanto divino, a ponto de que Maria era a mãe de Deus. Só que trouxe confusão, porque Maria não é mãe de Deus. Deus não é gerado, foi aquela que foi escolhida para, no seu ventre, ter gerado o Deus homem, o Espírito Santo ter gerado o Deus homem no ventre dela. Então ela é a portadora, mas não a mãe, não a mãe de Deus. Bom, há alguns erros aqui. Primeiro que essa heresia não é o arianismo, e sim o nestorianismo. Praticamente ele nega a união hipostática. Então ele praticamente nega que o verbo se fez carne e habitou entre nós, é isso. São Lucas, capítulo 1, quando o anjo Gabriel aparece à Santíssima Virgem Maria, e ele diz aqui: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E aí, mais à frente, ele diz assim: perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Uma mulher que gera um filho dentro do seu ventre, uma mulher que gera um filho no seu ventre e dá à luz a esse filho, o que ela é? Se não mãe. E você pergunta: Cristo é Deus? Sim, Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Tá. Jesus é filho de Maria? Sim. Maria é mãe de Deus? Ele vai falar: não, Maria não é mãe de Deus. Ah, mas Deus não foi gerado? Sim, mas Deus é o Deus que ele diz aqui, o Deus que foi gerado no ventre de Maria, é Deus Filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esse mesmo Deus é consubstancial ao Pai. Ele é da mesma natureza do Pai. Portanto, ele é Deus. Também é Deus. Ele também é Deus. Se você não aceitar isso, você está negando o que narra o Evangelho de São João, capítulo 1, onde ele diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E mais à frente ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E isso é o que está escrito no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 7, versículo 14, e o que é citado também no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então aqui nesse trecho de menos de um minuto aqui, ele incorre em duas heresias. Ele incorre na heresia do nestorianismo, e também ele nega que Maria seja mãe de Deus, como está escrito no Sagrado Evangelho. Ele nega que Maria tenha dado à luz a natureza humana e divina do mesmo Deus. Ele nega que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele nega que Maria seja mãe de Deus. Mas nós vimos que na Bíblia Maria é mãe de Deus Filho. E Deus Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Filho é gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Esse é o dogma da Santíssima Trindade. Certamente nós não devemos orar a Maria e nem cultuá-la. Óbvio que não. Nenhum católico adora Maria e nem cultua a Maria. Isso é uma invenção protestante, ok? Nós veneramos Maria, né? Chamada hiperdulia, que é a veneração a Maria, e a dulia é a veneração aos santos da igreja, ok? Não tem. A Bíblia é completamente contrária a isso aí. Evidentemente, Maria também não era sem pecado, porque ela foi favorecida por Deus.
E ela também não era a mãe de Deus. Mas Maria, como disse o anjo Gabriel, Deus escolheu Maria e disse: Ave, cheia, plena de graça, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre todas as mulheres, entre todas as mulheres. Maria é a maior mulher que já pisou na face desta terra. Deus, aqui há um silogismo, não é? Há um sofisma aqui. Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Deus. O que está de errado aqui nessa lógica? Logo na primeira frase. Nada está errado. Quando diz Jesus é Deus, porque essa frase está incompleta. A frase certa é: Jesus é Deus e homem. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo. Então, se ele é verdadeiro Deus, e ele é verdadeiro, ele é 100% Deus, 100% homem. E Maria deu a luz ao verbo que se encarna. O verbo que desce dos céus é gerado no ventre de Maria. E aí ele se torna homem. É aí que ele se torna homem. Maria é mãe da natureza humana de Cristo, porque Deus é eterno. Deus não tem mãe, não tem princípio, não tem fim, não tem... Veja que aqui ele não conhece, ou pelo menos essa fala dá a entender que ele não aceita o dogma da Santíssima Trindade, porque senão ele reconheceria Cristo como Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E parece que ele nega que Jesus seja consubstancial ao Pai, pelo menos é o que dá a entender. No começo, ele é o que ele é para todo sempre. É isso que o nome dele, Yahweh, significa. Eu sou o que sou. Ou seja, eu sempre fui isso. Eu sou imutável, eu sempre existi da maneira que eu sou. Então, dizer que Maria é mãe de Deus, nesse sentido, é afrontar a própria natureza de Deus. Aqui estão os nomes dos 4 irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão. E está dito que também tinha irmãs. O mais natural, a leitura mais simples e natural do texto, é que estes são irmãos carnais de Jesus. Que depois que Jesus nasceu, Maria teve uma vida conjugal normal, como esposa de José, e teve com ele estes filhos aqui. Está aqui o nome dos 4. E teve mais algumas irmãs. As pessoas, na tentativa de garantir a doutrina da virgindade perpétua de Maria, dizem: não, mas isso aqui são primos. E são primos. Preste atenção nesses nomes: Judas, Tiago, José e Simão. Porque a palavra adelphos, que é usada no grego para significar irmãos, às vezes é usada para primo. Sim, às vezes é usada para primo, mas a maioria das vezes é usada para primo, e nesse caso foi usada para primo, ok? Vamos ver aqui. Vamos abrir o Sagrado Evangelho. Sim, às vezes é usada para primo, mas a maioria das vezes significa irmão mesmo. Por que aqui seria primo? Se aqui... Porque a Bíblia diz que eles são primos. Simples assim. É primo, fica sem força a surpresa dos moradores, né? Porque, imagina, chega Jesus lá... Cara, esse homem é dito um dos maiores pregadores protestantes. E geralmente o protestante ele se orgulha ali de que ele lê a Bíblia, e alguns dizem que o católico não lê a Bíblia, ok? Mas esse é um dos maiores pregadores protestantes. E ele diz um negócio aqui que está totalmente errado. As pessoas não estavam surpresas por essas pessoas aqui, ó, Tiago, José, Simão e Judas serem ditos irmãos de Jesus. Elas estavam surpresas por outro motivo, e eu vou ler aqui. São Mateus, capítulo 13. Versículo 55. Tá. O texto que ele utiliza para dizer que Jesus teve irmãos e que Maria teve outros filhos, o importante para eles é dizer que Maria não é sempre virgem, que Maria não foi sempre virgem. O intuito é esse. O intuito é negar os dogmas marianos como um pano de fundo para atacar a Igreja Católica e para reafirmar a sua doutrina protestante. Então ele diz aqui, ó, não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos José, Simão, Tiago, José, Simão e Judas? Como se as pessoas tivessem ficado surpresas por essas pessoas serem irmãos de Jesus.
Veja que na época eles não utilizavam essa palavra como nós usamos hoje para designar os nossos parentes, tios, primos, essas coisas. Então ele diz aqui que as pessoas estavam surpresas por essas pessoas descobrirem que esses são irmãos de Jesus. Mas as pessoas não estavam surpresas por isso. Elas estavam surpresas. Leia o versículo anterior. Foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados de onde ele vem esta sabedoria e esta força miraculosa. As pessoas estavam surpresas por isso, e não por esses serem irmãos, por essas pessoas serem irmãos de Tiago, e sim porque Jesus era filho do carpinteiro José, né? Não é o filho de Maria. E por ele estar ensinando, todo mundo conhecia que Jesus era humilde e pobre, como ele ensinava tão bem assim na sinagoga. De fato que as pessoas ficaram admiradas por este fato, e não por essas pessoas serem ditas aqui como irmãos de Jesus. Vemos aqui, São Mateus 13,55, esta é a pergunta, isso é o que os protestantes dizem, eles usam para afirmar que Maria teve outros filhos, ok? São Mateus 13,55 diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não é a sua mãe? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, ok? Vamos agora a São João capítulo 19, versículo 25, diz assim, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, que também chama Maria, a mulher de Cleófas, também chamado Alfeu, e Maria Madalena, ok? Vamos agora a São Mateus, capítulo 27, versículos 55 e 56. Havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam e tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ok? Agora vamos a São Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos eleitos bem-amados em Deus Pai e reservados para Jesus Cristo. Vamos agora a São Marcos, capítulo 3, versículo 16 ao 19. Escolheu estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, que quer dizer pedra, Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Cleófas, o filho da irmã da Santíssima Virgem Maria, que também chama Maria, Tadeu, o Judas Tadeu, que era seu irmão, Simão, os Zelotas, que era também seu irmão, e Judas Iscariotes, que o entregou. A conclusão é o seguinte, e aí você releia esses versículos, que você entenderá que Jesus não teve outros irmãos e que essas pessoas que ele citou têm os seus pais citados aqui na Bíblia e não são nem José nem Maria, ok? Nem Maria, a mãe de Jesus. A conclusão, Tiago menor, José, Simão Zelotes e Judas Tadeu são filhos de Cleófas, também chamado Alfeu, junto com Maria, a irmã da Santíssima Virgem. 3 dos apóstolos são primos de Jesus Cristo, enquanto Tiago maior e João são os filhos de Zebedeu, ok? Maria não teve outros filhos.